Hoje tem Massacre da Serra Elétrica. É claro que eu tô falando do mangá Chainsaw Man, né? Que é do autor Fujimoto Tatsuki, que eu vou trazer uma review pra vocês hoje aqui. Então, é um mangá que é lançado pela revista Shonen Jump e, como eu já falei, é do autor Fujimoto Tatsuki, é um shonen. E a história se passa num mundo onde demônios existem, né? E eles podem surgir a qualquer momento ali pra atacar as pessoas. E o protagonista, Denji, ele caça demônios por dinheiro, né? Mas ele não faz isso à toa. Na verdade, ele herdou uma dívida de seu pai, que cometeu suicídio. E ele, no caso, está devendo essa dívida aí para os Yakuzas, então ele tem que pagar de alguma forma. E a melhor forma que ele encontrou para isso foi caçar os demônios ali com a ajuda do demônio que ele fez uma espécie de contrato, né? Que é o Pokita, que é um demônio com a aparência ali de um cachorrinho com a serra elétrica, né? Beleza, tá tudo certo, ele tá dando o jeito dele, tá dando os pulos para poder fazer a grana. E aí o que acontece? Um belo dia, que na verdade de belo não tem nada, ele é traído e é assassinado. Só que, ao contrário do que deveria acontecer, ele não morre. Com a ajuda do demônio dele, acaba se fundindo, né? É meio que feito um contrato ali. Como a própria personagem Makima diz, aquilo ali é algo sem precedentes, ou seja, nunca aconteceu antes. Ele se funde com o demônio se torna o coração dele, e aí ele se torna uma criatura nova, ele ganha os poderes do demônio, que é os poderes da serra elétrica, né? E depois que ele acaba matando um demônio zumbi, ele é contratado pelos caçadores de demônios para trabalhar e dali meio que começa a história. O estilo do autor, ele é o que a gente pode dizer assim, um estilo meio que despreocupado. Por quê? Porque na maioria dos casos os traços são leves, são simples, são meio assim jogados, né? E assim, em alguns momentos isso meio que incomoda. Até os cenários, né? No background ali, ele às vezes deixa o fundo em branco, ou deixa só uns rabiscos, e ele acaba detalhando realmente o cenário só quando de fato é algo necessário. Às vezes os personagens, eles têm uma expressão que não condiz muito com o que estão sentindo, né? Só que o autor, ele compensa isso, principalmente nos momentos de tensão e nos momentos das cenas de luta. Ou seja, ele usa muito preto, ele usa muita sombra, usa muita rachura. É uma curiosidade, eu como desenhista, eu gosto muito de usar rachuras, então sempre que um desenho é trabalhado bem com rachuras, geralmente o resultado costuma sair fenomenal. E no caso de Chainsaw Man, essa mistura desses elementos acaba fazendo com que a gente tenha a impressão, em muitos casos, de estar assistindo um filme de terror, né? Principalmente naquelas cenas mais gore, aquelas cenas mais pesadas, e eu acho isso fantástico. Eu acho que acaba compensando, né? Outro fato também que me chamou a atenção é a presença do gore. Tem gore sim nesse mangá, principalmente por se tratar de um mangá da Shonen Jump, né? Eu, por exemplo, eu não estou lembrado aqui agora de um mangá da Shonen Jump que tenha essa característica de gore, aquelas cenas bem pesadas, principalmente ali nas mortes, aquela coisa de vísceras, muito sangue, partes do corpo detalhados ali e tal. É uma coisa que a gente vê muito em Chainsaw Man e eu acho isso um diferencial, né? Eu não sei se a revista Shonen Jump está buscando assim trabalhar por um novo rumo, adotando esses tipos de mangá para eles. Em relação à morte dos personagens, nesse mangá é muito comum você ver personagens que jamais você imaginaria que fosse morrer, acabar morrendo. Então você não pode criar muita expectativa por alguns personagens, porque na próxima página pode eles acabar perdendo a vida, né? O que eu acho assim totalmente natural, ou seja, a gente não está falando simplesmente de violência gratuita. São mortes necessárias. Por quê? Porque a gente está falando num mundo que demônios existem, pô. Então assim, são criaturas malignas, elas estão ali, odeiam os humanos, elas matam por prazer, por ódio, seja lá por que for, mas elas simplesmente querem acabar com a vida das pessoas. Então é totalmente natural que as pessoas venham a morrer, principalmente os Devil Hunters, né, os caçadores de demônios que lidam diretamente com eles, que são ameaças perigosíssimas aí. Então isso eu achei um diferencial ao roteiro. Isso é uma coisa que na verdade me incomoda em outros mangás. Tipo, tem uma situação em que o cara tá lá e seria improvável de ele sair vivo, mas sei lá, por questão do plot, o protagonismo, o personagem acaba saindo vivo, né? Então isso é uma coisa que às vezes me incomoda. Denji, ele é um protagonista assim um tanto diferente. Por quê? Porque ele não tem grandes objetivos na história. Ele não quer ser o rei dos piratas, ele não quer ser um Hokage, ele simplesmente quer ter a oportunidade de um dia poder comer bem e ter uma namorada.
Assim, você pode até pensar, tipo, pô, o cara não tem grandes aspirações na vida, mas se você for analisar um ponto de vista, então pode ser esse um grande objetivo. Por quê? Porque Denji é um cara que desde pequeno teve que aprender a se virar, ele passou fome, ele perdeu os pais muito cedo e ainda contraiu a dívida dos pais, vendeu parte do corpo para poder fazer dinheiro, né? Logo no começo do mangá você vê isso. Ele mora em um lugar com péssimas condições de higiene e de conforto também e nunca teve um amigo na vida, até encontrar Pokita, né? Que é o demônio da Serra Elétrica. Então, se você analisar tudo isso, os objetivos dele são grandes sim, porque ele praticamente nunca teve nada de bom na vida, né? Agora que o mangá está se desenrolando é que ele está começando a experimentar coisas boas e vamos ver no que é que isso vai dar. Tem momentos assim que a trama ela se desenrola muito rápido, até porque o mangá ele não é longo, tem uma quantidade que está na casa dos 70 e poucos capítulos, então às vezes a trama ela se desenrola de um ponto muito rápido que o autor ele deixa umas pontas meio soltas assim sem explicar. É claro, eu acredito que ele vai explicar isso depois, mas são coisas que seriam convenientes ter sido explicadas ali no momento, principalmente no que diz respeito aos poderes dos personagens, né? Que é algo que eu estou sentindo falta assim, de explicações, porque eu já vi que tem umas habilidades ali que são bem complexas, né? Principalmente ali na parte de contrato com os demônios, as habilidades que seguem certas condições, que os demônios querem algo em troca. Então já aconteceu situações onde personagens com habilidades incríveis demonstraram isso em batalha, mas que o autor ainda não explicou isso, e eu acho que já passou da hora. Claro, pelo tipo de autor que ele é o mesmo autor de Fire Punch, né, um mangá que foi muito bem aí sucedido, então eu acho que ele não vai dar esse vacilo de deixar essas coisas aí à toa, sem explicação. Mas o meu medo é de ele deixar isso demorar demais e os leitores acabarem ficando meio que confusos com isso. Mas vamos torcer para que ele não cometa esse gafe, né? O Chainsaw Man é um mangá assim que eu acredito que vai virar um anime, certo? Porque ele está indo muito bem nas vendas, tá? Não só o fato de ser um mangá da Shonen Jump, mas os números estão mostrando aí que ele está saindo muito bem, até pela quantidade de capítulos que tem. Eu acho até estranho assim que não vejo muitas pessoas falando desse mangá aí pelo tipo de repercussão que ele está tendo, né, entre os leitores. Claro, se o anime sair, eu vou assistir, também pretendo trazer vídeo para aqui para falar dele, porque é um mangá assim que, apesar de algumas observações que eu fiz, eu estou gostando muito, né, principalmente pelo diferencial do personagem. À medida que você vai lendo a história, você vai percebendo que é um personagem que tem um diferencial. Eu não vou comentar muito para poder não contar também tanto da história e virar uns spoilers. E claro, tem outros personagens que tem muito carisma também, como a Power, por exemplo. Pô, eu acho que a maioria dos fãs desse mangá deve curtir a Power, é um dos personagens mais queridos ali. E a Makima também, particularmente, é um dos personagens que eu já gostei ali desde a primeira vez que eu a vi. Eu gostei pra caramba dela, não só por ser poderosa pra caramba, mas pela própria personalidade dela e pelo mistério que ela tem. Então, um personagem que já me chamou a atenção. Gosto da Power, gosto do Denji também. E é isso. Então fica aqui a minha review do mangá Chainsaw Man e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado e até a próxima. E claro, dá aí aquela curtida para me dar aquela força que eu agradeço muito. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Deixa um comentário também do que você achou e até o próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau.